Graça e Pai, meus amados, eu, José Alves Rocha, do canal Profecias Consumadas. Aqui para trazer mais um vídeo para vocês, para os meus ouvintes do YouTube. Estou trazendo uma série aqui sobre pecado, que é isso que mais entristece, que mais as igrejas falam. Tudo é pecado. Pecado é transgressões da lei. Se a gente for para debaixo da lei, para poder ter cuidado com nossos pecados, não tem como a gente cuidar, irmão, de 613 índices, que os 10 mandamentos, que a gente fala de pecado, de ordenança, a gente só fala dos 10 mandamentos. Mas esquece que Levítico tem mais ali, 603 mandamentos. E é impossível a gente guardar 613 mandamentos. É impossível a gente guardar. 10 a gente não guarda. Não guarda. Dirás 613 mandamentos. Se a gente for viver pela lei, estamos dentro d'água. Estamos condenáveis perante Deus. Porque todo mundo que está debaixo da lei. E eu quero mostrar para os meus irmãos que nós não somos carne. Nós somos espírito revestido com carne. Nós somos aqui um veículo que dentro de nós está o espírito, para que possa andar e ver, comer e se mover aqui. Porque para vir para o mundo físico, a gente tem que ganhar um corpo físico. Por isso se tornamos carne, espírito revestido de carne. Então todo pecado na carne hoje não é mais levado em conta para Deus. Porque Deus, quando olha de cima para baixo, ele não vê a carne. Ele vê o sacrifício do filho dele. E nossa carne do velho homem, Adão, já sacrificada em Cristo. Tá? Já sacrificada no sacrifício de Cristo. Ele também crucificou a nossa carne. Na crucificação de Cristo, no sacrifício de Cristo, a nossa carne já foi sacrificada com Ele. Entendeu? É isso que os irmãos não entendem do pecado. Porque, vou ler aqui, Romanos 8,3 para você entender melhor, tá? Romanos 8,3. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pelo a carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Já foi condenada. Nós estamos livre deste pecado, porque hoje nós não somos mais carne, nós somos espírito. Vamos lá, vou ler de novo. Portanto, o que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Nós não estamos mais, quando ele olha, ele não vê nós carne. Presta bem atenção, irmãos. O que eu vou mostrar para vocês aqui, no livro 2 Coríntios 5,16. 2 Coríntios 5,16. Para que vocês entendam. 5,16. Senhor Deus e Pai, estou aqui, Senhor, na Tua presença, trazendo mais um vídeo, Senhor, para meus ouvintes do YouTube. Pai, te peço, Senhor, que use o Teu Espírito, Pai, que faça conexão com a Tua glória, com o meu Espírito, para que eu não venha falar da minha carne, que para nada serve,
mas que o teu Espírito traga uma mensagem para o meu ouvinte, não aquilo que eles querem ouvir, mas aquilo que tu tem para libertar cada um deles, Pai. Usa-me, que eu vou usar a tua revelação e os teus mistérios, em nome de Jesus. 2 Coríntios 5,16. Assim que daqui por em diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Depois da cruz. Assim que daqui por em diante a ninguém conhecei segundo a carne. Ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Mas aqui ele não está falando só com Jesus. Eu vou explicar de novo. Que tem gente que é difícil pregar para o povo, gente, ensinar ao povo. Porque eles eles não veem um contexto. Ele vê uma coisinha, se você não explicar detalhes, mas não está falando com você. Isso aí é com Jesus. Vamos ver se é com Jesus só. Assim que daqui por em diante a ninguém é um, a ninguém, não é eu, não me vê, mas é a ninguém, conhecemos segundo a carne. Ninguém é um, ninguém é só cristão, é todos que são de Cristo. Não conhecei mais segundo a carne, porque agora nós estamos no reino que é de Espírito, entendeu, irmão? Ninguém segundo a carne, entendeu? Porque ele já condenou a lei dos pecados. Agora ele não está mais no pecado. Condenou o pecado da carne. Tirou o pecado da carne. A ninguém vê mais segundo a carne. Quando ele olha, ele vê o sacrifício vivo dele na cruz. Em cada um de nós. Não vê carne. Romanos 7, 17 a 25. Romanos 7, 17 a 25. Vamos lá. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Há uma lei na carne que obriga você pecar. 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Está entendendo, irmão? Existe uma lei do pecado na nossa carne. O querer fazer o bem está em nós, mas nós não conseguimos fazer o bem, porque existe uma carne que só quer fazer o mal. Só quer fazer o mal. Vamos lá. Quando nós somos escolhidos de Deus, essas dúvidas da gente, a gente luta para estar perfeito, mesmo sem conseguir, mas a gente está lutando. É diferente dos filhos da perdição, que eles podem até fazer o bem, mas o querer deles é só ir fazer o mal. Eles regozijam só em fazer o mal. Mas os que são de Deus, mesmo querendo fazer o bem, o mal que está com ele atinge, eles lutam contra o mal. Não é lutar contra o bem. Os filhos da perdição lutam contra o bem para fazer o mal. Os filhos de Deus contra o mal que habita na carne deles para fazer o bem. É o contrário. É o contrário. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Está entendendo, irmão, agora? Tá? Porque, segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus,
está dentro de nós o espírito que guerreia contra a carne. Já sacou? Há o espírito dentro de você, que é o homem exterior, que guerreia contra esse mal, porque tu és de Deus, mas na tua carne tem uma lei que te obriga a fazer o mal, mas tu tem um espírito que guerreia contra o mal. Por isso, quando tu acontece sair do espírito e entrar pela carne e fazer uma besteira, logo você vem arrependimento, vontade de reconciliar, vontade de pedir perdão. Vamos lá. 23. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros, tá? Me prende na lei. A lei tem uma lei do entendimento dele, mas a lei da carne prende ele debaixo do pecado que está nos membros. Então a gente está sempre guerreando contra essa coisa que chama carne. 24. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Por isso, essa carne em nós, que é cheia de pecado, ela não vai passar não tem como subir para o céu junto com o seu espírito, vai ter que trocar. Ela veio da terra, ela é adâmica, hoje ela já se encontra morta pelo sacrifício de Cristo, mas ainda está com nós, que enquanto nós estivermos com ela aqui, nós está viva, ela está viva no nosso corpo, mas para Deus, lá no céu, ela é morta. Deus veio, já ela morta, já sacrificou ela pelo sacrifício de Cristo, mas enquanto nós estivermos dentro dela, para cumprir esse ministério que Deus tem na vida da gente, ela continua nos perturbando, tá bom? Por isso Paulo diz, que miserável homem que eu sou, e quem me livrará da lei dessa morte? Eu estou com a carne desgraçada e cobrindo o meu espírito. 25. Vamos lá. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Sacou, irmão? Sacou bem? Entendeu bem o que acontece? Porque esse problema dessa guerra da carne com o espírito, mesmo já sacrificada, mas como aqui o nosso espírito está vivo, ela está vivo pelo nosso espírito, ela guerreia para que derruba o espírito da gente, tá? Então é o que Paulo diz, dou graça a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, que é amar o próximo, tá? Que a lei de Deus é amar o próximo, como a ti mesmo, tá? Não há outra lei. A lei de Deus é amar o próximo como a ti mesmo. Essa é a lei de Cristo, tá? Levar as cargas do mais fraco. Essa é a lei de Cristo. Então Paulo serve com essa lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Ele faz tudo errado, mas brigando contra essa carne. Esses são os santos, filhos de Deus. Não é porque você não faz algo errado, porque você está dentro dessa carne. E na carne não habita bem algum, só mal. Por isso nós temos que deixar essa malvada e voltar para Deus. Só com o nosso espírito que vai ganhar uma outra carne glorificada e teremos na glória junto com Deus. Este pecado não afeta mais nós, porque ele já está justificado em Deus e nós batalha contra ele. Vamos lá, Romanos 3, 19 e 20. Romanos 3, 19 e 20. Ora,
Nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Toda a lei esteja fechada, todo mundo pela lei está condenado diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada adiante dele, nenhuma carne será justificada, essa miserável carne que batalha contra a lei de Deus, tá? Por isso ela não é justificada, por isso ela hoje de Deus está morta. Por isso nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. O irmão fez isso, o irmão fez aquilo, você vai para a igreja, campanha por isso, consagração por esse pecado, o irmão está debaixo de falha, ora por o irmão, eu estou na prova, eu estou com problema, e eu estou com isso, é uma vida desgraçada, irmão. 90% da igreja está na prova, tá? Porque a igreja conhece que o irmão está em pecado, porque ela está na lei, pela lei vem o conhecimento do pecado. O irmão não pode tomar ceia porque está em pecado. Vai se reconciliar com o irmão, pede perdão ao irmão. Meu irmão, é problema por muito de problema. Os crentes é tudo arruma de miserável, que está tudo cheio de problema, tá? Por mais que eles são salvos, eles são livres, mas querem ficar debaixo de escravidão, querem ficar debaixo de condenação. Só Deus na causa. Vamos lá. Ainda Romanos 7:18, 7:8. Ainda Romanos 7, no versículo 8. Vamos lá ver? Mas o pecado, tomado ocasião pelos mandamentos, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem lei estava morto o pecado. Portanto, sem lei estava morto o pecado. Então, o que Deus fez? Jesus tirou a lei do pecado. O pecado acabou. Jesus tirou a lei do pecado, o pecado acabou. Vamos lá. Mas o pecado, tomando ocasião pelos mandamentos. Ah, para que os mandamentos servem? Operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Sem a lei estava morto o pecado. Deus pode dizer assim, tiro a lei, vamos ver. Tiro a lei. Romanos 8:2, 1 e 2. Romano 8, 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo a lei. Nenhuma condenação. Vamos para o 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Livrou, você viu? Sem a lei estava morto o pecado no mundo. Jesus tira, nos livrou da lei do pecado. E também já terminou a morte. Já foi aniquilada. Então, sem lei estava morto o pecado. Jesus já tirou a lei. Nos livrou da lei do pecado. Nos livrou da lei do pecado. O pecado hoje não tem mais lei, porque ele já morreu e já tirou a lei. O nosso corpo, que é o culpado de receber o pecado, e o velho homem Adão já foi crucificado com Cristo. Então o pecado na carne hoje não é mais levado em consideração para com Deus. Vamos lá. Romanos 7:11 a 14.
Romanos 7, 11 a 14. Vamos lá. Porque o pecado, tomado ocasião pelos mandamentos, me enganou e por ele me matou. Entendeu aí, irmão? Porque os pecados, tomando ocasião pelos mandamentos, os mandamentos eram para dar, para vir o conhecimento do pecado. Me enganou e me matou, porque eu estava morto espiritualmente debaixo do pecado. 12. E assim a lei é santa, os mandamentos santos, justo e bom. Por isso que muita gente quer viver pela lei, pensando que é santa, tá? Vai dar, você vai ver a resposta do que é santo e bom. É santa e é boa, para você cumprir nela o 613, senão ela mesmo te mata. Vamos lá. 13. Logo tornou-se-me o bom em morte, viu aí? O bom me tornou em morte. De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte, pelo bem, ao fim do que, pelos mandamentos, o pecado se fizesse excessivamente maligno, pecado maligno, pela lei que diz que era santa, entendeu, irmão? Maligno, levando todo mundo à destruição, à condenação e à morte pela lei de Moisés. 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. A lei é espiritual. Estava ainda naquele tempo, antes da cruz, ao homem que era carnal, que ele não dava pelo Espírito. O Espírito era dado por medida do profeta e tirado de volta. Não tinha vindo ainda definitivamente no dia de Pentecostes. Era todo mundo debaixo da carne e com o Espírito e com a lei que era espiritual, matando todos os cadais. O que Deus fez? Tornou o homem também espiritual, acabou a lei que é espiritual. Você viu que Deus é esse? Deus tirou a lei espiritual, fez o homem também espiritual, com domínio sobre a lei, que é carnal. Acabou a lei para cima do ser humano, que hoje é espiritual. Amém, irmão? Não precisa mais de lei espiritual. Hoje o próprio Deus, que é espírito, envia tua glória. Vamos lá. Romanos 6,6. Romanos 6,6. Sabemos isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Viu aí? Então, o nosso corpo do pecado, que era carnal, foi desfeito. O velho homem carnal, o corpo do pecado foi desfeito. Nós não somos mais carnal. Agora nós somos espiritual. Espiritual. Viu? Que para o corpo do pecado seja desfeito, para que não servimos mais ao pecado, que agora não tem a lei espiritual condenando o que é espiritual, porque a carne, a lei que é espiritual, não serve mais para o homem que é carnal, que agora a carne não serve mais nada. Para o pecado está morte, o pecado não tem mais domínio sobre um corpo que já está morto. Corpo morto não peca. Ah, irmão, mas eu peco, meu filho. Seu pecado na carne, você paga aqui. O julgamento é imediato. Faz errado, você vai colher o que você fez errado. Você já paga. Só que isso não faz referência contra a sua salvação. Você já é salvo. E esse pecado da sua carne é punido na hora. Deus bate, Deus pune, mas Deus não te abandona. Vamos lá. Vamos lá.
Romanos 6, 8 a 11. Ora, se já morremos com Cristo, entendeu aí? Lembra o que eu falei para você? Se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Nós, Cristo, quando olha, já vai você morto. Você já está morto. Nós já somos mortos. Nós estamos vivos aqui nesse mundo, mas no mundo vindouro, onde Cristo está, Ele olha de lá para você, está morto. Hoje é Deus, Ele vê um sacrifício que já foi feito por nós, então, nós já é morto. Então, o pecado é na carne, não é no espírito. O espírito não peca, então você não tem mais nada. Cristo já pagou, já morreu. O nosso velho homem já foi crucificado com Cristo. Quando ele olha, ele vê este sacrifício e a nossa carne já morta e o nosso espírito em perfeita vitória perante Deus. Amém? Vamos lá. 9. Sabemos que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre a morte, não mais tem domínio sobre ele e nem sobre nós. Nem morre mais a morte, já acabou e não tem mais domínio sobre ele e nem sobre nós. O 10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Pois enquanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto viver, viva para Deus, porque o pecado já acabou na nossa carne, já foi crucificada com Cristo. Nós hoje, Cristo vê você morto, por isso que você não tem pecado. Se você se vê vivo antes da cruz, você está debaixo do pecado, mas nós estamos depois da cruz, já nascemos em perfeita vitória com Deus e livres da condenação, que Cristo já tinha feito esta obra e já tinha nos transportado e nós já nascemos em perfeita vitória. Amém, gente? Vamos lá. 10. 11. 11. Assim também vós considerais-vos como morto. Irmão, será que você quer que eu abra a tua cabeça para botar isso aí? Na tua Bíblia não tem isso? Lê na tua Bíblia, abençoado. Isso é graça, Paulo. É o primeiro livro do Novo Testamento. Porque os outros livros que chamam de Novo Testamento livros históricos. O Novo Testamento é só as cartas de Paulo. E aqui é uma das cartas de Paulo que foi enviada do céu, um evangelho que estava oculto para mostrar a grandeza e a riqueza de Deus. Olha que riqueza maravilhosa, irmão, que você não vê em igreja nenhuma, só na graça. Assim também vós considerai-vos como morto para o pecado, mas vivo para Deus. Considerais como morto, que o seu corpo já é morto, você já é morto para o pecado. E quando você faz uma coisa errada na carne, imediato você já sofre o juízo, está livre de condenação, porque para os que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Os que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Vamos lá, 11, já foi o 11, vamos lá. Colossenses 2, 12 e 13. Colossenses 2, 12 e 13. Colossenses 2, 12 e 13. Suportado com ele, sepultado com ele no batismo, e nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que
o ressuscitou dentre os mortos, sepultado com ele no batismo. Irmão, não é no batismo na água, é no batismo dele, é com ele no batismo. Aqui não está falando sepultado com ele pelas águas do batismo, ou no batismo pelas águas, com ele pelo batismo, e nele também ressuscitaste pela fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. 13. Enquanto a vós estavais morto, viu lá? Nos pecados, morto nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as ofensas, perdoando todos os pecados. Não deixou taquinho de ofensa que é pecado para o pastor, para o bispo das vossas almas, para ninguém. O bispo das vossas almas, esse Cristo, ele já perdoou todas as ofensas, todos os pecados. Você é livre de condenação, livre de ordenança, livre de mandamento. Você está livre. Vamos lá. Efésios 2, 3 e 5. Efésios 2, 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e eram, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Nós andávamos na carne, no desejo da carne, e nós era filho da ira. Ali no desejo da natureza, e era filho da ira, não era filho da perdição. Nós não tínhamos perdido a nossa salvação. A gente era filho da ira. Deus estava irado pelos nossos malfeitos. Por isso ele tirou o pecado dos seus filhos. Tá? Do seu filho. Versículo 5. E estando nós ainda morto em nossas ofensas, os vivificou juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos. Pela graça somos salvos. Pela graça somos salvos. Nós somos salvos não por obra, não por causa do pastor, é pela graça de Cristo. Romanos 6 e o 7. 6, versículo 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Aquele que está morto está justificado do pecado. Se Cristo, na sua morte, já crucificou o velho homem, o velho Adão, a nossa carne já foi sacrificada, já foi crucificada, então nós já foi também justificado do nosso pecado. A gente, para quem está morto, e quem está morto está justificado do pecado. Você que já reconciliou, você já é um justificado. Contra você não há condenação. Amém, irmão? Vamos lá. 6,14. Romano 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós,
Pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você foi salvo pela graça. Tá? Nós já era salvo, mas a graça de Cristo selou essa salvação. Tá? Nos escolhido. E aquele que é salvo pela graça, está aqui, ó. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E quando você chega aí, ô graça, na igreja, e diz que você está com pecado, quando você faz uma besteira que diz que você está com pecado, como chama nós todos de pecador, é porque nós ainda, essa pessoa existe debaixo da lei, porque os que estão na graça de Cristo, no novo pacto, no novo testamento, nós já estamos justificados do pecado, porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, e a graça já nos salvou de todos os pecados. Está entendendo o mistério? Vamos lá. Vamos lá. Já nos salvou. Já nos salvou. Ainda 1 Corinto. Vou passar tudo isso aqui para mim não deixar nada. Esse estudo eu achei uma coisa muito tremenda que eu estou trazendo aqui para vocês, porque mostra para vocês a grandeza da morte de Cristo, a grandeza da morte de Cristo. Tá? Porque, primeiramente, vos entreguei que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu pelos nossos pecados. Tá? Romanos 4, 25. Romanos 4, 25. Para vocês entenderem. A grandeza da morte de Cristo ao nosso favor. Tá, irmão? Tá lá, presta bem atenção, tá tudo aqui, ó. Romanos 4, 25. O qual por os nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Vamos aqui agora para Romano. Aí daqui Romano 1, Romano 8, 1 ao 3. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus e me livrou da lei do pecado e da morte. Já nos livrou da lei do pecado e da morte. Vamos lá. Portanto, o que era impossível, a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado e pelo pecado condenou o pecado na carne. Você é livre, livre. Romanos 3, 21 e 22. Romanos 3, 21 e 22. Romanos 3, 21 e 22.
Vamos lá. Mas agora se manifestou sem lei. Viu aí, irmão? Sacou? Mas agora manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Agora manifestou, tá, a justiça de Deus sem lei. Sem lei, manifestou sem lei. Agora se manifestou sem lei a justiça de Deus. Sem lei não tem pecado. Tá? Isto, o versículo 22, tá? Romano 3, ali o 21, agora o 22. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sempre, e todos que crêem. Tá? Todos e sempre, em todos que crêem. Então, se você crê, você está fora do pecado. Se você não tem fé, você vai se consagrar, você vai jejuar, você vai para o monte, tá, irmão? Você vai fazer campanha e não vai resolver nada, porque Cristo já fez isso para nós que crê. Se você está sem fé, afasta, sai da igreja, porque a salvação é pela fé, é dom da fé. Isso não é de nós, é dom de Deus. Se você está dentro da igreja, não está crendo, afasta da igreja, filho da perdição. Filho da perdição. Filho da perdição. 2 Coríntios 5:16. Assim que daqui por em diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Você é espírito. Daqui por em diante ninguém conheceu segundo a carne. Se todo pecado é na carne, e ninguém conhecer você mais segundo a carne, então você está livre do pecado. Entendeu, irmão? Assim que daqui por em diante ninguém, 2 Coríntios 5:16. Assim que daqui por em diante ninguém conhecemos segundo a carne. Ninguém conhecemos segundo a carne. Se é ninguém, não é um pouquinho. É todos, a ninguém. Esse é os escolhidos, porque os que não são escolhidos não têm espírito. Esse que não é mais conhecido segundo a carne é o próprio Cristo, e todos que servem a Cristo, a todos que são de Cristo, não conhecem mais segundo a carne. Se nós não é mais conhecido segundo a carne e o pecado está na carne, por que você está socado em um lugar para poder perdoar os seus pecados? Para se sacrificar pelos seus pecados, para tomar ceia, para fazer parte do corpo de Cristo, para ir para o monte jejuando, para quebrar a carne. Se você é espírito e o espírito não tem pecado, irmão, saca, acorda, acorda. Ainda 1 Coríntios 12, e 13. Vamos lá. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. E sacou? Assim é Cristo também. Ó, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim também, assim é Cristo também. 13. Pois todos nós fomos batizados em um
espírito, sacou? Não é na água, é um espírito, fazendo um corpo, se quer judeu, se quer grego, se quer servo, se quer livre, todos temos bebido de um espírito, somos um corpo só, junto com Cristo, todos membros de Cristo, todos filhos de Cristo, é considerado como um só espírito, um só membro em Cristo. Então, se nós estamos ligados em Cristo, não temos condições de perder salvação, que nós não temos direito de escolher aquilo que nós quer, mas Ele escolheu, implantou, unificou com Ele e é responsável e quem intercede, que nos guarda e que nos leva e que já estamos adiante dele, irmão. Está sacando? Vamos lá. Segunda Coríntios, nós já estamos aqui do primeiro, vamos voltar para o segundo Coríntios de novo. 5, 1 a 18 é o morto, mas vou explicar para vocês aqui e já vou encerrar. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, esse corpo que já está morto em Cristo, terrestre, desse tabernáculo, que é o templo, né? Não é a igreja formada de Baal, esse tabernáculo é o templo, tá? O templo, tá? Se desfazer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mão, eterna no céu, não feita por mão, eterna, vê que tem um ponto, tá? Vamos seguir aqui um ponto, tá? Então, por mão, mas eterna no céu. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfazer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mão, eterna no céu. Saímos daqui direto para o céu. Saiu daqui direto para o céu. Hoje não tem mais arrebatamento coletivo. Já aconteceu no ano 70. Agora nós temos uma casa. Saiu, voltamos para Deus. Saiu, voltamos para Deus. É isso que o pessoal não entende ou não quer ensinar. Vamos até o 18. Por isso também gememos, e desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu, revestido, que é revestir, como nós ganhar aquele corpo glorioso, é ter revestido o que é mortal, se revestir da imortalidade, como diz Paulo. Aqui é Paulo também. Vamos lá. E se todavia, estando vestido, não fomos achados nu. Todavia nós estamos vestidos, não estamos achados nu. Ainda não é como Deus quer, que nós já estamos revestidos com essa carne que já foi crucificada junto com Cristo. Mas o nosso espírito está dentro dela, nós somos espiritual e não somos achados nus. Que estamos aqui, não é isso aqui de fora que vale. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despido, mas revestido para que o mortal seja absolvido pela vida. Porque o que é mortal absolvido pela vida? Que nós estamos aqui, quando a gente morrer, não está morrendo, nós estamos vivendo, tá? Nós aqui que estamos mortos. Então, quando a gente voltar, o que é mortal é absorvido pela vida, porque os que morreram não morrem mais. Os que morreram em Cristo não morrem mais, não sofrem mais a segunda morte. Então, quando saímos desse corpo, somos revestidos
para que o mortal seja absolvido. Acabou essa carne de pecado. 5. Ora, quem é para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Aleluia! Nós já temos essa marca. Jesus, quando olha para nós, ele vê esse penhor, essa marca. É uma garantia. Você já pensou quando você... Não é falar língua, irmão. Não é falar língua. Você acha que você é batizado? Tem nada a ver com isso aqui, tá? O penhor do Espírito é uma segurança que nós somos espirituais, somos um espírito revestido de carne. Esse é a segurança. Nós somos espírito, nós não somos carne. Esse penhor do Espírito é uma certeza que somos espirituais. Isso Deus deixou bem preparado. Por quê? Você já foi comprar uma casa no banco? Quando chega lá, se o número da casa for muito alto, eles querem uma garantia como segurança. Isso é um penhor, tá? Porque se você não pagar, eles tomam aquilo como segurança que não vai perder o dinheiro que entregou. Isso é o penhor do Espírito. Deus tem tanta confiança em nossa salvação que Ele já deixou uma marca, um penhor, tá? Que aqui é uma garantia que jamais perde de nós. Isso é dos salvos. Por isso estamos sempre de bom ânimo. O crente não tem que ficar triste. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que quantos estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, mas com o penhor do Espírito ali, ó, com o penhor. Quando nós estivermos nesse corpo, nós estamos ausentes de Deus, que precisamos sair dele para voltar. Por isso tem um penhor. Saiu o penhor, te leva para Deus. Isso é garantia de salvação, predestinação. Precisa crer. Porque andamos por fé e não por vista. Se você não crê nisso, você não tem fé. Você não anda por fé, você anda por vista. Eu ando por fé e não por vista. E creio em tudo que está escrito aqui. Vamos lá. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo e habitar com Deus, com o Senhor, tá? Mas temos confiança, temos penhor, tá? E desejamos, não se suicidando, a deixar esse corpo e ir habitar com o Senhor. Isso é a certeza de salvação. Isso está nos que crê. Pois o que muito desejamos também ser lhe agradável, se quer presente, se quer ausente. Não fique com medo. Aqui tudo é um testemunho do penhor, da garantia, da certeza que somos de Deus. Porque todos devemos comparecer antes o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, bem ou mal. Irmão, aqui que está um problema, que as igrejas confundem, que os crentes vão ser julgados. Tribunal de Cristo é na glória, você já subiu. Isso aqui quer dizer Peimar. Peimar é uma corrida em umas Olimpíadas que tinha na Grécia, que o cara, quando ele chega no final, ele vai receber a recompensa da sua caminhada, porque venceu. Aqui nós devemos comparecer Peimar, Tribunal de Cristo, para receber galardão. Ninguém é julgado, mesmo que esse tal sofra destruição, o tal por toda a vida é salvo no Senhor. Está lá em 1 Coríntios 13, é salvo no Senhor. Aqui quer dizer Peimar, aqui é receber o troféu, a coroa, como Paulo disse. Guardei a fé e a coroa da justiça já está preparada. Sofri
a carreira, guardei a fé e a coroa da justiça já me está preparada. Aqui é para receber a coroa da tua vitória, é para julgar por meio do corpo, pelo que tu fez aqui, bem ou mal, mas aqui tu tá no céu, tu vai receber a recompensa que chama galardão, tá? Tribunal de Cristo é Pemá, isso aqui é Pemá, é como você tivesse corrido nas Olimpíadas, que você venceu e vai receber. Mesmo os outros que não venceram, vai ter uma coroa diferente, mas ninguém pede salvação, porque aqui só vai os que são já salvos. Agora, o que Deus deu para ele fazer, ele vai ser cobrado e vai ser julgado para a recompensa, não para a perda de salvação. 11. Vamos lá. Aqui é 12. Assim que sabemos o temor que se deve ao Senhor, persuadimos aos homens a fé, mas somos manifestos a Deus. Espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. 12. Porque não nós recomendamos outra vez a vós, mas demos vós ocasião de vós gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloria na aparência e não no coração. Na Bíblia, e não no coração. Vamos lá. Vamos lá. Porque se enlouquecemos é para Deus. E se conservamos o juízo é para Deus. Tudo é para Deus. Se nós enlouquecemos é para Deus, se conversamos o juízo é para Deus. Tudo é para Deus. Então, estamos livres de qualquer tipo de condenação. Vamos lá. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós, assim que se um morreu por todos, logo todos morreremos. Viu aí, irmão? Todos morreremos. Então estamos livres de julgamento, tá? Nos assim que se um morreu por todos, logo todos morreremos, todos escolhidos, não confunda. 15. E ele morreu por todos, para que os que viva, não viva mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. 16. Assim que daqui por em diante a ninguém conhecemos segundo a carne, se ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Todos somos espírito. 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Acabou o reino carnal, acabou a lei, acabou as profecias. Estamos dentro do reino de Deus. 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação.
e nos deu o ministério da reconciliação. Agora somos de Cristo e todos estão em Cristo e somos embaixadores da parte de Cristo. A nossa carne já foi crucificada com Cristo, o nosso espírito está em perfeita vitória e nós não temos mais pecado, nem culpa do pecado, nem condenação. Tudo isso foi na carne, que já foi crucificada. Nós hoje ganhamos o ministério da reconciliação. Reconciliar é aqueles que estão afastados de Cristo, porque já é de Deus, para trazer para Deus. E isso é o evangelho da graça. Amém? Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que dê lacre, que assine, tá? E que me ajude. Assine o sininho, irmão, para que eu possa estar trazendo vídeo para vocês. Amém? Que Deus abençoe.